Conta pra mim, bebê, conta pra mim se a tua segunda-feira tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou Joyce Rodrigues do canal Alerta Amanhecer e hoje eu vou trazer pra vocês um dos casos que eu mais aguardei pra contar. Eu vou trazer com um embasamento do talvez o primeiro livro, acredito eu, sobre o caso, que foi de uma das repórteres que fez a primeira, seria mais ou menos assim, tipo a primeira reportagem sobre o caso do menino Henri Borel Medeiros, que teve a sua vida retirada durante a madrugada de 8 de março de 2021 na casa da mãe Monique Medeiros e do seu namorado, na época então vereador Dr. Jairo Souza Santos Júnior. Não vou ficar exibindo fotos sobre o menino, porque eu acho que não tem a menor necessidade, né? Existe uma história grande por trás de tudo isso, e assim como este livro que eu tenho em mãos também para trazer essa história com mais ênfase para vocês em pontos aí bem importantes, muitas vezes desconhecidos, é o livro Caso Henri, tá? Livro Caso Henri, Morte Anunciada, Investigação e os Detalhes Não Revelados da História que Chocou o País. Então, já vai deixando aquele like logo agora no começo do vídeo, que ajuda bastante, divulguem nas suas redes sociais, não sei o horário que esse vídeo vai sair, porque ele precisa ser feito muito detalhadamente e eu pretendo fazer dessa forma. Então já pega seu fone de ouvido, um chocolate quente e bora começar esse caso. Então, Penny e Jack, vinheta. Pretendo dividir esse caso em duas partes. Vocês sabem que eu acompanhei as oitivas do julgamento, ainda não foi definida a data, tá? A data em que acontecerá ou não, né, o pronunciamento, se eles serão ou não colocados a júri popular, mas é só isso que está faltando, né? Um prazo que provavelmente vai acontecer agora em agosto, né? Corre aí que talvez aconteça em agosto. Não é uma certeza, mas já é alguma coisa. E tem muita coisa sobre esse caso. E o mais importante de trazer essa história para vocês de uma forma fria e com certos detalhes, que eu pontuei muito bem, que são detalhes que durante as oitivas você vê cair por terra. Mas a gente vai começar essa história do começo, porque essa história, ela começa, na verdade, como começa qualquer relacionamento, até mesmo saudável, de duas pessoas que estudaram, que eram bons alunos. Monique Medeiros nasceu em 1988, no dia 27 de junho de 1988. A mãe dela também era uma professora, o pai dela também tinha um cargo, era funcionário público, e eles tinham uma vida modesta. Eles moravam em Bangu. Aqui no livro, né, essa jornalista, ela coloca, a jornalista, desculpa, não citei o nome dela, é a Paola Serra. Ela conta o seguinte, que parece que eles herdaram um terreno que teria sido de uma avó e ali eles foram construindo ali a casa e ainda tinha bastante espaço que depois até mesmo vai virar uma residência do casal, tá? Então vamos entender que isso, na verdade, nada mais é do que o retrato de uma vida cotidiana. Isso se elitiza quando entra na jogada Jairo Souza Santos Júnior, vulgo Dr. Jairinho. Leniel Borel teve uma vida totalmente diferente, mas totalmente diferente da Monique. A Monique, ela nasceu num lar amoroso, com pessoas que a amavam e que apoiavam ela, pessoas que tinham muito senso de família, religião e responsabilidade. Então a mãe era uma mãe extremamente amorosa, extremamente carinhosa. Ela foi a filha mais velha, então ela tem mais um irmão, mas porém ela era a mais velha. E era uma moça extremamente bonita, extremamente forte, extremamente inteligente. A mãe, como já era professora, tinha sempre muita vontade de colocá-la em escolas boas e assim o fez. Eu não sei que tipo de dificuldades, eu fico imaginando que eles tenham passado ali para dar a melhor educação que Monique poderia ter. Então Monique teve muita educação e assim, ela fazia jus a qualquer investimento que era feito com relação à educação dela. Ela tirava notas assim excepcionais e tudo dela sempre foi muito marcado. Ela sempre foi muito estudiosa, muito boa em redação e também sempre foi uma pessoa que amava a própria imagem. Ela tinha isso com ela sempre foi muito vaidosa e isso passava, você já vê traços disso logo, né, que ela era bem jovem. Então, as calças muito apertadas, de repente num colégio que não era permitido isso, as blusas sempre no limite do umbigo, né? Ela era uma menina de 1,80 m, então ela era muito bonita, chamava atenção. E ela sempre passava assim, além de bonita, extremamente inteligente e dava muito orgulho para os pais.
ela gostava muito de ler, e aí, obviamente, né, nada mais certo do que ela cursar letras, pelo menos isso é óbvio para ela, né, para Monique e também para a escritura. Eu acho que tem vários leques, mas tudo bem, ela escolheu letras. E dentro também dessa faculdade, que é uma faculdade que as pessoas normalmente, né, de classe média, que não são pessoas ricas, elas dizem o seguinte: assim pelo menos você pode ser professora. Monique tem a minha idade, tá? Ela nasceu no mesmo ano que eu, então é o mesmo discurso que eu ouvi também na época de faculdade. Provavelmente foi o que ela ouviu também. Professor não fica sem emprego, né? Normalmente é assim que as pessoas falam. Aí a gente vem para a parte do Liniel. O Liniel, ele já tinha uma vida muito diferente. O Liniel, ele nasceu no dia 2 de fevereiro de 1984, então ele é 4 anos mais velho que a Monique, né? Os dois têm uma distância ali somente de 4 anos, mas ele teve uma vida muito conturbada, uma vida, né, de casa assim muito conturbada. Os pais não tinham maus empregos, nem o pai nem a mãe, porém eles não tinham um bom relacionamento. E isso é uma coisa que talvez marque mais ele do que talvez ele mesmo possa perceber, porque a gente percebe o Leniel passando por cima de umas coisas que a gente para e pensa, ele não é conformado, é uma pessoa que não quer que o que aconteceu com ele aconteça com o filho dele. Então é importante a gente pegar essas partes para a gente entender também as ações das pessoas. Então veja bem, com 4 anos de idade os pais se separam, então ele tinha uma vida, vamos colocar assim, relativamente tranquila, né? Uma vida tranquila para uma criança de 4 anos, quando de repente os pais se separam. A mãe vai ter outros filhos, mais 2 filhas, o pai também vai ter, né, um outro filho com uma outra família, e como essa família vai se desenvolver também não é muito explicado. E essa família também vai ter aí de uma forma, né, de divórcio, que era uma coisa um pouco mais complicada nessa época, né, um pouco mais difícil de você explicar na escola, e sim, era necessário. Eu lembro de pessoas, né, que tinham pais separados na sala de aula, tudo era uma coisa muito complicada. Então ele passou por tudo isso, por todas essas fases, teve uma infância muito humilde. A mãe fica com a guarda de Liniel e o que vai acontecer? Ele não vai se perder, diferente do que muitas pessoas colocam, né? Crianças, filhos de pais separados, nasce, cresce, ninguém tem muita, né, autoridade sobre, etc. Mas não foi o caso de Liniel. Liniel sempre foi um bom menino. Então ele cresce, vai estudar, estuda em escolas que não são assim tão de ponta, como era o caso, por exemplo, da Monique. Porque que acontece? Os pais da Monique, inclusive, eles iam ver, por exemplo, qual era a posição de tal colégio no índice de aprovação, no Enem, aquela coisa bem elitizada mesmo, já colocando ela num mundo que de repente ela também não fazia parte, tá? E ela abraçava muito bem essa situação. Já o Leniel parecia, pelo menos ao que mostra aqui no livro, uma pessoa mais pé no chão. Então ele foi estudando, depois ele entra para a escola de formação da Marinha, e aí o que vai acontecer é que depois dessa fase ele vai se formar, né, engenheiro, ele vai para uma universidade se formando assim, engenheiro de produção. Então em 2010 ele já era engenheiro de produção, e depois dessa fase o que acontece? Ele vai comprar um apartamento, tá? Um apartamento assim, uma cobertura, na verdade um apartamento muito bom, financiado, né? E ele já estava começando a trabalhar, já estava fazendo suas coisas, já estava com a vida mais ou menos ali estabilizada. Um ano depois, mais ou menos, durante um aniversário de uma amiga, ele acaba conhecendo Monique Medeiros. Quando ele conhece a Monique, foi assim, paixão à primeira vista, né? Os dois se apaixonaram muito rápido, e isso foi sendo levado de uma forma um pouco diferente do que a gente costuma ver na mídia. Por quê? Eles se encontraram algumas vezes, né? Ela chegou, inclusive, na primeira vez que eles se encontraram, ela acabou passando um pouco do horário, e a amiga também, né? Ela estava com uma amiga, teriam passado do horário e todas teriam dormido na casa do Leniel. Então o Leniel era uma pessoa bacana, enfim, deixou todo mundo dormir lá. A questão foi o seguinte: por algum motivo, logo depois disso, né, acontece o primeiro beijo dos dois, então os dois começam um relacionamento, e um relacionamento com ainda aquela beleza da juventude que é muito empolgante, aquela coisa, todos estamos começando, né? Monique também já estaria ingressando na sua universidade. Monique estava na época com 21 anos de idade, então simplesmente os dois começam ali uma relação. Então seria em 2011 que os dois teriam esse primeiro contato. E esse primeiro contato não vai embora, tá? Esse primeiro contato vai criar raiz, e os dois vão começar a namorar, os dois vão começar a namorar a sério, e os dois vão se amar muito e vão se curtir muito. E um belo dia, né, o porteiro estranha porque a Monique aparece com as malas dela na porta do Leniel.
E aí o Liniel se assusta, né, um pouco, o que Monique tá fazendo com as malas e tal, e ela sempre foi uma pessoa muito decidida, e ela simplesmente fala, Liniel, abre, eu não quero voltar para casa. E ela decide que ela vai morar com o Liniel. Então os dois, eles moram um tempo juntos, eles vão morar uns meses juntos, mais ou menos de 2011 a 2012, não chega a completar um ano. A família vai conhecer o Liniel, vai, né, ter várias conversas com o Liniel e vão aceitar o Liniel em casa como um filho, né? Então os dois, tanto o pai da Monique como a mãe da Monique, né, gostavam muito do Liniel. Então o Liniel, ele é recebido mesmo no seio da família, etc. E aí em 2012 os dois acabam se casando, uma cerimônia que foi muito bonita, uma cerimônia, né, do jeito que a Monique queria, porque tudo era feito do jeito que Monique queria. Depois disso começa uma nova fase, tá? Nessa época ele trabalhava embarcado, então ele chegava a ficar até 21 dias fora de casa, então era uma situação bem difícil. Nessa época ele trabalhava entre Macaé, Aracaju, algumas cidades, dependia aí muito, né, de onde destinavam ele, e não era uma coisa que a Monique aceitava com facilidade. Ela não tinha problema, por exemplo, em viajar, em ficar em vários locais, vários hotéis, coisas que o emprego dele proporcionava. Eles faziam muitas viagens, só que eles ainda não tinham o Henri, então tudo era um pouco mais fácil quando você não tem uma criança, tá? Quando o Henri, eles já estavam, né, casados, morando na cobertura e tudo mais, até que chega o fatídico 2015. Então, em 2015, vai vir uma grande crise de empregos, uma crise que assolou também, né, aqui a sociedade brasileira, vamos colocar assim, a população brasileira, e ele acaba sendo demitido. E durante esse período, o que ele faz? Ele pega, então, né, aquela cobertura que eles moravam, ele aluga e ele decide fazer uma casinha, assim, uma casa nos fundos, mais ou menos ali, da casa da mãe da Monique. E é lá que eles passam a viver. Só que, na verdade, isso também vai ser por algum tempo. Por quê? Logo depois que ele, né, perdeu o seu emprego, ele vai colocar o seu currículo de novo à disposição e vai entrar num novo emprego, e esse emprego é embarcado também. Só que pouco depois ele também perde esse contrato, porque eram alguns contratos, então tinham muitas idas e vindas, a gente vai percebendo. E também tem um lance desse segundo emprego que eu ouvi aqui, né, eu li no livro, que é o seguinte: parece que eu não sei em qual momento, eles decidiram abrir um restaurante, ou ele decidiu abrir um restaurante, e devido a uma empresa que ele não fechou, ele teve ali o seu seguro-desemprego, seus direitos trabalhistas ali, né, presos, porque ele estava com essa questão aí em relação ao restaurante. Mas isso é um caso isolado, não sei por que não se explicou isso dentro do livro. Vai acontecer que ele vai arrumar um novo emprego, então ele vai se recolocar no mercado de trabalho, ele vai, né, conseguir, só que esse emprego novamente é embarcado. Monique, sabendo como era ruim, tá para lá e para cá, como era longe e tudo mais, não gosta, pede para que ele não vá, que ele não trabalhe assim, que ele, né, tente fazer um concurso público, alguma coisa assim, porque nessa época ela já tinha se formado em letras e ela já era concursada, então ela trabalhava como professora numa escola em Senador Camará, então era uma escola muito simples da comunidade, onde se tinham muitos problemas de entrar e sair de dentro dessas comunidades, mas ela desenvolvia um trabalho fantástico dentro da escola, os alunos adoravam ela, e ela era concursada. Nessa época ela ganhava R$1.000, tá? É o que coloca aqui o livro pra gente. Ela ganhava R$1.000 porque ainda tem todo um processo a ser colocado aí dentro, né, de uma escola, até você chegar, enfim, a ganhar um pouco melhor. E aí ela decide até futuramente fazer uma pós-graduação, que é quando ela vai virar diretora do colégio, e assim ela vai ganhar R$3.000, tá? É o que eles colocam aqui. Então, concursada, né, pela Secretaria da Educação, então ela era uma pessoa concursada, ela sempre dizia que ela não ia abandonar o emprego dela, que era foi um concurso público, ela era uma pessoa concursada, para poder ir segui-lo, enfim, Macaé, que ela não achava que valia financeiramente a pena, e também não achava que era justo ela largar o emprego dela para poder ir, né, ficar com o marido dela. Sinceramente, é complicado, porque assim, ela assistiu 3 perdas de emprego, então de repente quando você tem, né, ainda existia aquela sensação de que quando você é funcionário público, tudo é extremamente seguro, então não dá para tirar muito assim a razão dela. Até então aí tudo corria normal, gente.
Um belo dia em 2015, os dois, né, ela vai sempre visitá-lo, só que no último emprego as visitas não eram tão frequentes. Mas um certo momento, eles simplesmente se encontraram, ficaram juntos alguns dias e acabaram fazendo, né, o menininho Henry. Então foi feito dentro do amor, dentro das coisas corretas. Eles queriam um filho, porém não tão logo, né, porque estava passando por uma situação difícil o país, que era também a questão do Zika vírus, tá? Que estava pegando ali, afetando algumas mulheres grávidas. Então isso era um problema a ser levado em consideração. Então quando Monique descobre que ela está grávida, isso é um problema, porque ela passava repelente o dia inteiro, porque ela tinha medo, de repente algum mosquito acabar mordendo e ela acabar tendo uma criança com microcefalia. E muitas mães, né, passaram por essa situação. Nessa época que ela estava grávida, de vários ultrassons que ela acabou fazendo, o Leniel participou de alguns, inclusive o que descobriu qual era o sexo do bebê, então que era um menino. E desses em diante eles passaram a sonhar aí qual seria o nome dessa criança. E a Monique optou por Henry porque era um nome que lembrava a realeza britânica e que também significava príncipe dessa casa. Então decidiram que esse seria o nome da criança. Ela foi indo cada vez menos, ela estava grávida já, né? E também teve um outro problema, tá? O médico dela, ela era muito rigorosa com tudo. Então o médico que acompanhava toda essa parte de pré-natal e etc, foi retirado do plano de saúde. Para fazer tudo com este médico, ficaria 15 mil reais. E nessa época, o Leniel não tinha condições financeiras de pagar esse parto particular. E eles tinham um convênio médico, né, um plano de saúde por parte do trabalho dele. Depois de algumas, né, enfim, algumas indicações, foi fechado com outro médico. Henry Borel Medeiros vai nascer no dia 3 de maio de 2016. Então vai ser uma grande felicidade, todo mundo vai pousar para foto. Era uma criança linda, ele nasceu, eles tiveram que fazer um parto cesariano um pouquinho antes do tempo, até por algumas complicações ali. Então, assim, foi um verdadeiro milagre, era uma criança, né, linda, de fato, um menino muito lindo. Tem uma parte até que a própria babá, né, fala que ele tinha olhos tão verdes que se você olhasse muito, parecia que ia cegar de tão claro que eram os olhos do menino. Enfim, era uma criança linda, né, e todo mundo estava derretido com essa criança. Bom, e aí o que acontece? Ele volta para o emprego dele, todo mundo volta, né, para suas vidas, ela fica de licença maternidade, ele fica 15 dias em casa, só que a vida precisa seguir, então as pessoas precisam continuar trabalhando. Monique tinha um padrão de vida, né, que é descrito no livro, foi descrito para ela, enfim, que era o seguinte, tá? Ela recebia o salário dela, não importava se era 1.000 ou 3.000, segundo o que diz, né? Esse dinheiro ficava para ela, então para ela comprar as coisas dela, o Leniel achava isso importante. Enquanto as outras coisas ficavam por conta do Leniel, algumas outras coisas depois em relação ao Henry ela também cuidava, mas ela sempre foi uma pessoa muito ligada em beleza. E por que eu tô falando isso? Tem um pedaço do livro que diz o seguinte: o Instagram era passarela de Monique. E nessa época ela ainda era casada com o Leniel. Então, desde sempre, né, desde que ela decidiu abrir a conta dela no Instagram, ela fez do Instagram basicamente a passarela dela. Então ela postava tudo, ela postava stories o dia todo, ela postava fotos o dia todo, tudo que ela fazia ela postava. Depois ela postava, né, coisas com o Henry, que são as famosas fotos que são sempre muito provocantes de uma mulher muito bonita, de corpo escultural e etc. Só que isso era conseguido de formas que depois, né, foram recolhidos telefones e tal, o sigilo, né, telefônico foi rompido. E você vai vendo que desde sempre Monique frequentava e postava, inclusive nas suas redes sociais, todos os procedimentos que ela fazia. Então, ainda muito jovem, ela já fazia vários procedimentos com fio disso, botox naquilo, ácido na boca, enfim, várias coisas, né, que são aí colocadas para beleza. Então, ela sempre, né, quis ali chegar ao máximo da beleza, ela amava a beleza dela e se cuidava muito. Então ela fazia as sessões, né, de terapia no corpo para poder colocar tudo nos seus devidos lugares. Depois ela colocou também implantes de silicone, várias coisas. Então quando o Henry nasce, ela parte também para essa parte de recuperar tudo. Eu quero recuperar meu corpo, eu quero, né? Então ela começa a fazer crossfit, começa a fazer um monte de coisa para poder recuperar o corpo dela. E aí eu paro e penso o quanto isso custa. E a gente vê que as contas não fecham, porque o valor que ela ganhava não era um valor assim, vamos colocar, tão alto para tantos procedimentos estéticos. Então a gente percebe o seguinte, que não é mentira quando, por exemplo,
o Liniel fala que sim, muitas vezes ele tinha que arcar com altos no cartão de crédito, altos custos no cartão de crédito. Então ela era uma pessoa que se cuidava, se amava, só que aquilo era uma prioridade importante para ela, o filho dela também. Ela era uma mãe que, assim, ela comemorava o mês do filho, sabe? Eles chamavam de meversário, alguma coisa assim, que era o aniversário de mês, né, de nascimento, onde juntavam as famílias. Ela gostava disso, ela gostava de estar assim, em meio a outras pessoas, sempre postando fotos onde ela estava muito sexy, com uma mensagem motivacional, entre outras coisas. Só que acontece que o casamento já não era mais aquela coisa toda, tinha uma criança, e tinha uma distância, tinha muitas coisas que não se tinha, porque de repente aí você começa um patamar na sua vida que você quer coisas que você não tem, você busca coisas que talvez seja um pouco mais demorado para você conseguir. A mim não parece, por exemplo, que o Leniel era uma pessoa de fato que acompanhava essa rotina, né, de Monique. Ele não tinha este glamour que Monique tinha. E aí é quando a gente vê que são pessoas muito opostas. E isso não é sem julgamento de valor. Mas ela era uma pessoa que ela gostava de coisas que o Liniel não tomava nem ciência. Então isso aí já começa a virar, né, entre marido e mulher, uma coisa do tipo, não importa o que eu ponha, eu tô só linda, né? E a pessoa quer mais, quer mais, quer mais. Muitas pessoas colocam como se ela fosse narcisista. Eu não sei se isso demanda um tempo, uma análise, mas uma análise fria. As pessoas dizem que ela era, sim, uma pessoa com personalidade ou traço narcisista, tá? Então, ela era assim. Então, por exemplo, vamos chegar agora no ano, né? Vamos colocar aí o marco, né, final desse casamento, que foi 2020. O que aconteceu, né? Durante todas as restrições que aconteceram no ano de 2020, o Liniel teve que trabalhar em casa e ela não tinha mais babá, porque ela sempre tinha uma babá, uma ajudante, uma faxineira, ela sempre tinha alguém ali. E nesse momento ela ficou sem ninguém, então ela teve que ficar com todas as coisas que todas as mulheres, né, tiveram que ficar, que foi cuidar da casa, cuidar da comida, cuidar do filho, cuidar da sua aparência, porque nem durante a pandemia ela parou de treinar. Então eles moravam num lugar, né, onde tinha espaço suficiente para ela ter algumas coisas que dava para fazer treinamento funcional, onde ela recebia um personal trainer. Ela também tinha várias coisas que ela continuou fazendo mesmo em meio à pandemia. Ela estava sempre tirando fotos em restaurantes caros, restaurantes, sabe, bem conceituados. Eu poderia citar, inclusive, restaurantes de chefes, do MasterChef. Vou dar só essa dica, porque eu também não quero, né, vincular muito as empresas a esse caso, porque acho que é uma coisa que não tem nada a ver, mas era na época uma coisa que estava na moda, né? Todo mundo via MasterChef, então de repente você tirava uma foto ali, aquilo era glamouroso de alguma forma. Então ela tirava fotos nesses lugares, tomando vinho, fazendo coisas, né? Sempre muito diferentes. Ela sempre foi uma menina desde muito nova que ela podia morar em Bangu. Bangu, pelo que eu entendi, não conheço direito nessa parte geográfica do Rio de Janeiro, mas pelo que é descrito aqui, é um local muito assim eclético, muito diferente, assim, tem um pouco de tudo, inclusive um pouco também de divisões de comunidade, bairro. É uma coisa meio aí diferente. Podem me ajudar aqui porque vai ter um segundo vídeo, tá? Desse caso. Então, aqui eu vou chegar no próximo. Qualquer coisa que faltar, eu também reitero o vídeo e venho com, né, a segunda parte. Então, parece que é mais ou menos assim que funciona Bangu. E também é muito conhecido por milícias, né? Então, muitas pessoas são conhecidas, né, pessoas que trabalham com isso, né, que cometem esse tipo de crime, que são essas organizações aí conhecidas, então, com este nome, parece que também são muito presentes aí nesse bairro, tá, e também em alguns outros. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, dando aula no seu colégio, começa assim, então, a pandemia, e começa assim, então, este momento difícil, ela começa a fazer aulas, né, ela dava aula para crianças pequenas e tal. Então ela começa também a fazer várias aulas lúdicas, às vezes aulas com o próprio Henry, para poder distrair o Henry e também poder mandar, né, coisas, materiais para os alunos. Ela era muito próxima da escola, dos pais dos alunos, das alunas. Ela era uma pessoa muito atuante no sentido de vou denunciar se estiver alguma coisa errada. Então ela era conhecida por ser uma pessoa muito forte. Nessa época ela já era diretora do colégio e ela foi a diretora mais nova, tá, desse colégio. Então
ela de fato fazia o seu trabalho muito bem feito e aparentava de fato, de verdade, ser a melhor mãe do mundo. Tudo isso vai começar a mudar no meio, tá, de julho, que é mais ou menos ali um período que ela simplesmente vai virar pro Liniel e falar: olha, eu não quero mais, eu quero me separar. Eu acredito, tá? Acredito, é uma conjectura que o Liniel não levou muito a sério. Falou, isso aí é uma coisa de momento. Porque em várias conversas, porque tem tudo nesse livro. As conversas, tudo que tem no processo tem nesse livro. E aí, o que acontece? Ele não levava isso muito a sério, achou que era uma coisa de momento, né? Muita gente estava passando por muita coisa e a vida dele estava muito difícil. Então é falado, inclusive, no livro que até a vida íntima deles foi afetada, porque com essa questão de trabalhar em casa, ele trabalhava demais, ele chegava a fazer às vezes 20 reuniões por dia. Então não tinha tempo para absolutamente nada e acabava mesmo ficando tudo com a Monique. A questão é que começa-se a perceber demais o outro, né? Que é uma coisa que aconteceu muito na pandemia. Então, de repente, ele já não era mais aquele cara tão legal, emocionante e aquela coisa toda, né? E aí, o que vai acontecer? Depois que ela chegar e falar para ele, declarar para ele que ela não quer mais ficar com ele, que ela quer se separar, no dia 31 de agosto, né, do mesmo ano, ela vai almoçar com o Dr. Jairinho. O Jairinho começa a curtir as fotos dela, então aquela coisa, né, louca de Instagram. Ela começa a postar umas coisas, umas fotos assim, e como um bom, né, apreciador, enfim, de mulheres, ele vai curtindo tudo, tá? Ele vai curtindo tudo. E por que eu tô falando isso? Porque assim, Jairo tem uma ficha, eu acho que de mulheres na vida dele, ao mesmo tempo que eu paro e penso, eu olho para este cara e fico pensando, amigo, você trabalha quando, né? Porque era uma coisa meio complexa, mas depois a gente chega nessa parte. E ele começa a curtir fotos de Monique. Depois, né, quando a polícia tiver acesso a todos esses arquivos e tal, eles vão descobrir diversas fotos íntimas de Monique. Monique tirava de roupão, biquíni, lingerie, né, lingerie de seda, lingerie de renda, enfim, talvez para mandar para alguém, isso aí já não sei, mas tinham essas fotos lá nos arquivos dela. A questão é, ele começou a se interessar muito, chamar ela para almoçar, dizer que ela era muito inteligente, que ele queria saber o que ela pretendia, né, para a parte da educação, porque afinal de contas, ele já estava em campanha para o seu 5º mandato como vereador. Sim, gente, ele já estava no 5º. Então ele começou a conversar com ela e ela achou ele extremamente inteligente, bonito, aquela coisa toda. Ele é vereador, ele é filho, né, do Coronel Jairo. Todo mundo em Bangu sabia quem era o Coronel Jairo. Isso não é um ataque a ele, ele também sabe disso e é uma pessoa que todo mundo sabe quais são as influências. Então é muito difícil alguém dizer, eu estou saindo com o Jairinho, mas eu não sei de absolutamente nada sobre a vida dele. Isso é impossível. Então a gente pode sim presumir que ela sabia exatamente onde ela estava entrando. Então é a mesma coisa. Se você sabe que de repente uma pessoa mexe com determinada substância, é dono de, por exemplo, um determinado lugar, você se relaciona com ele sabendo, né, do que isso vai trazer para a sua vida. Nesse primeiro momento, poderia trazer outros prejuízos, algo com relação à vida dela, a conduta dela, as coisas que poderiam acontecer com ela. E enquanto estava nessa esfera, eu acho assim, é uma adulta, vacinada, grandinha, crescida, faça o que quiser com a sua vida. O problema foi envolver um garoto de 4 anos. Palavras duras é essa que eu vou falar, mas se o que aconteceu com o menino Henry não tivesse acontecido, talvez ninguém nunca tivesse descoberto quem de fato era este homem. E o sistema de manipulação que eu vi dentro desse livro, assim, se isso de fato tá tudo dentro do processo, como diz, né, aqui a jornalista, eu paro e penso, quem é esse homem? É quase como se fosse uma questão de várias personalidades, porque assim, não dá para você alcançar a mente dele, não dá. Enquanto ele estava saindo com a Monique e semeando coisas para o futuro, ele estava semeando um futuro com a Monique. Já no 3º encontro eles já estavam viajando, ficando em flat e tal. Ele ainda estava basicamente casado, tá, com uma mulher que ele teria ficado por quase 20 anos ou mais de 20 anos, que tinha os filhos dele. Tinha também, né, uma outra moça que era filha de um político ali também importante, uma pessoa importante, que ele tinha um relacionamento concomitante por 6 anos.
E ainda tinha uma moça chamada Natasha. Natasha, essa outra moça que ele ficou 6 anos, era a Débora. Débora também parece que fez ali uma denúncia com relação aos filhos dela, né? E isso é uma denúncia à parte, então não vamos contaminar o caso com isso, para depois não dizer que a gente é tendencioso. Mas também teve ali, depois acabou confessando ali algumas coisas, e em relação à Natasha, a coisa foi mais pesada, porque a Natasha era uma moça mais simples, que ele conheceu num salão de beleza e começou basicamente a tomar conta de tudo que era da vida dessa moça. Então ele começou a minar toda e qualquer possibilidade de melhor e sustento para que ela sempre dependesse dele. Então assim ele ia levando todas essas mulheres aí, enfim, no pico, né? Ficava um tanto aqui, um tanto ali, nunca estava completamente separado da esposa dele, Ana Carolina, nunca estava separado de Natasha, ele sempre estava nesse movimento doentio. E aí o que acontece? Quando ele encontra a Monique, talvez ele tenha, eu não sei, eu acho que ele quis brincar de príncipe de novo, porque afinal de contas é assim que todo mundo tratava ele na família, o príncipe, né? Ele era um príncipe, então de repente ele tinha encontrado sua princesa. Uma mulher de 1,80 m, muito bonita, muito bem cuidada, porém ele não achava que ela tinha muita classe. Então ele começou a dizer, olha, vista-se diferente, comporte-se diferente, faça coisas, não pega bem você ser esposa, né, de uma pessoa como eu e fazer determinadas coisas. Então você começa a agir, né, como aí um membro da realeza britânica, pois afinal de contas eu sou um. Então, ela vai agir exatamente desse jeito. Porque ela quer e tá apaixonada, ela vai começar a agir desse jeito, até porque ele não era uma pessoa fácil e ela sempre soube disso, tá bom? Então não adianta, porque assim, já aqui dentro mesmo do próprio livro, antes de chegar a essa parte toda das oitivas, que foram assim reveladoras, eu diria bombásticas, o que vai acontecer ela vai escrever uma carta quando ela estiver presa, né? E isso a gente vai ficar indo e voltando, porque isso é um caso bem, né, amplamente divulgado. E ela vai dizer as coisas, né, que ela passava na mão dele. Então você vai vendo que, assim, ele sempre foi o que ele era desde sempre. E ela sabia disso. Só que ela foi morar no Majestic com Jairo em dezembro. Então, o que vai acontecer é o seguinte... Eles decidem que eles vão morar juntos, tá? Depois de um tempo de relacionamento, já tinha passado as eleições, ele tinha ganhado, né? Era um ano difícil para fazer campanha, porque tava todo mundo de máscara, mas mesmo assim ele consegue ganhar a campanha. E aí os dois vão assistir, enfim, vão comemorar essa vitória num restaurante incrível, vai vir aquela vontade de morar no Majestic, que era um prédio ali, né, conceituado, um prédio de alta classe, e decide que vamos começar a mobiliar. Só de material de limpeza, a Monique gastou R$900, e aí vamos mobiliar aqui, arrumar ali, colocar isso, e vamos, e Casas Bahia, e tá vendo, gente? Galera rica também compra na Casas Bahia. E era, né, tudo ali esperando, e aí a família começa a mostrar muito problema com isso. A família da Monique não aceitou o Jairo de começo, não aceitou, tá sendo dito. A mãe, inclusive, dizia várias vezes, né, em situações quando ela decidiu de fato fazer, né, correr com tudo para a separação sair logo, e a mãe vira e fala, como é que tá o Henry? Ah, ele chora porque ele, né, quer dormir na cama comigo. E ela diz, é difícil, a mãe. Ela diz assim, você fazia isso também. A diferença é que você estava entre eu e o seu pai. Será que o tio Jairo vai aceitar? Então ela encerra isso com quem ama aceita. Só que as coisas não estavam sendo aceitas. E acho que ela já sabia disso. Então, quando tudo ficar pronto e ela começa a colocar o Henry no meio de tudo isso, a avó tenta sim, né, intermediar ali a situação, até mesmo pelo lado do Liniel, que não era uma pessoa que ela desgostava. Eu acho até que muito da postura dela como mãe, né, em relação a tudo isso, é só o seguinte: eu não deixei de gostar de você, mas eu amo a minha filha e eu acho que ela não fez isso. Eu acho que é uma coisa até natural. Então, eu tento dividir muito, separar muito as coisas. Não é porque ela está do lado da Monique, às vezes até mesmo brava com o Liniel, que significa que ela nunca gostou, sempre foi tudo mentira. Não, simplesmente foi uma situação em que, por parte do Liniel, ela acabou presa, porque é justamente isso que vai acontecer.
E aí, no meio de tudo isso, o menino, né, sempre no meio desse relacionamento, passeando, fazendo coisas, e aí acontece Mangaratiba, tá, que é no Réveillon, e ele estava com os filhos dele, então ela é apresentada para a família, ela é apresentada para várias pessoas influentes, alguns políticos, algumas pessoas, e nesse passeio em Mangaratiba, esse fim de ano, ela acaba, né, a vaga dela é colocada, parece que como tá ali para lotar em alguma região, algum lugar, ela acaba fechando para trabalhar no Tribunal de Contas. Então ela começa a ganhar um salário um pouco melhor, que aqui é descrito por R$6.000. Isso é rebatido diversas vezes dentro do julgamento, vamos deixar para outra parte. Então o que acontece? Ela vai levar já uma vida de cara muito diferente, só que os gostos dela são os mesmos, só que dessa vez ela tem como fazer tudo isso. Eu acho que ela já nem chegava mais a prestar atenção de onde vinha esse dinheiro, porque você não pode ganhar R$6.000 e comprar uma bolsa de 10. Você não pode ganhar R$6.000 e fazer procedimentos, sei lá, periódicos ali que custam muito dinheiro. Então, ela abraçou todo esse glamour e ela gostava disso e era uma coisa que ela sempre gostou. Então, de certo modo, ela uniu o útil ao agradável. Ela não estava feliz no casamento dela e encontrou um cara que dava tudo isso para ela. Só que quando ela vai morar com o Jairo, ela já estava passando situações que não eram legais, situações abusivas. E aí mora o erro, né? Porque se você quer passar por isso, passa sozinho. O menino era extremamente apegado com os avós. No fundo, ele não era nem tão apegado com o pai. Você podia perceber, dá para perceber que o menino ele era apegado com os avós, os pais dela. Então, por que ela não chegou e disse assim, olha pai, olha mãe, eu tô começando um novo relacionamento, eu não sei no que vai dar, eu não quero bagunçar a cabeça do meu filho agora, então vocês poderiam ficar com ele? Eu tenho certeza, assim, sabe? Assim como amanhã, independente de quem vai estar vivo, o dia vai nascer. Então, eles iriam ficar com o menino por um tempo, mas não foi o que aconteceu. Isso foi, né, sendo inserido. No começo, os avós ainda foram segurando um pouco, mas em pouco tempo, o pai trocou a imagem de ver Monique com Liniel para ver Monique, né, com Jairo, e aquilo é tudo muito assim complicado. Ele só tinha 4 anos para entender tudo aquilo, e é quando o comportamento dele vai mudar. Ele vai começar a ser uma criança muito triste, ele vai começar a ser uma criança amuada, ele vai começar a ficar sempre muito pensativo, e aí um psiquiatra entra na jogada. O psiquiatra entra na jogada, o psiquiatra diz o seguinte, na verdade, a psiquiatra, este menino precisa de um acompanhamento psicológico e tinham ali algumas marcações como depressão, tal, né, ponto de interrogação, dificuldade de adaptação, ponto de interrogação. Então, tudo aquilo eram coisas ali para a psicóloga dar uma olhada. Então, a psiquiatra já estava prestando atenção que o menino poderia estar apresentando ali um quadro depressivo. E aí é quando ela começa a se consultar com uma psicóloga, que também dá uma confusão. Tudo dava uma confusão. Aquelas confusões bem idiotas. Quem vai pagar? Tem que ser o plano. Não, o plano não cobre, eu vou pagar, porque essas guerrinhas que normalmente acontecem principalmente quando o casamento termina. E aí acabou pelo menos de terminar, né? Então corre-se tudo, vai, e ambos passam, na verdade, por esse psicólogo, tanto a Monique, né, por essa psicóloga Monique e também o menino. Só que a questão é o seguinte, Henry dizia, e ela também contava o seguinte para a própria psicóloga, ele não pode ficar no mesmo lugar que o Jairo. Ele tem sérios problemas em ficar no mesmo lugar. Ele chora, ele não quer estar perto, ele tem crise de nervoso, ele vomita, ele não quer estar no mesmo lugar, eu já não sei mais o que fazer. Ele acorda durante a noite, ele está tendo ali comportamentos muito estranhos. Tentar entender o que está acontecendo para poder passar, né, ali o melhor jeito possível de cuidar das coisas. É nesse momento que ela vai entrar em contato com uma prima dela. E sim, eu estou evitando falar os nomes, porque eu acho que as pessoas não têm culpa, sabe? É a mesma coisa que alguém de repente está aqui, vive na minha casa, está dentro da minha casa, um dia ela faz algo ruim, né, algo neste sentido. Poxa, que culpa eu tenho? Então você marcar as pessoas é muito ruim. Então todas as pessoas que puderem ser evitadas aí de serem colocadas nisso, eu acho que não faz prejuízo nenhum à história. Então vamos lá. Ela liga para a prima, que era uma médica, né? O Henry teria nascido com um probleminha de coração, que parece que foi inclusive essa prima, né, que acabou ali fazendo o tratamento do menino. Então ela acompanhava a saúde do Henry. O Henry se alimentava muito bem, tinha uma vida muito ativa, então a Monique era muito atenta nisso. E aí ela pega, né, e começa a falar com a prima, meio que, né, desabafando, falou, olha,
eu não tô conseguindo levar, essa situação tá muito difícil, a família também, né, dá uma pressionada, ela comenta com um primo também sobre isso, o primo descobre que ela separou, ela diz sim, e a família não tá ajudando em nada, sabe, porque eles também dificultam muito as coisas, aquele tipo, né, de coisa mesmo, aquela lamúria, e ela vai conversar sobre, né, vai falar do Henry com a prima, que era médica. A prima vira e fala, olha, Monique, é uma grande mudança, você precisa levá-lo mais vezes ao psicólogo. Porém, quando chega nesse ponto, gente, por mais de ter fechado ali um pacote que era maior de consultas ali com o psicólogo, não deu tempo. Porque na quinta consulta vai acontecer uma fatalidade. Então, o que estava acontecendo na vida de Liniel? Liniel, na maior parte do tempo, estava na casa, tá, dos pais de Monique Medeiros. Por quê? Primeiro, que ele era uma pessoa querida. Segundo, que como ele trabalhava embarcado, quando ele voltava, ele não tinha muito lugar para ir, o menino queria ficar junto com os avós, então ele unia o útil ao agradável. Passeava com o garoto, fazia as coisas com o menino e ao mesmo tempo estava perto ali dos sogros que o menino amava. Tanto que ele vivia no Majestic, mas ele queria estar com os avós. Os avós chegavam a ficar até 4 dias da semana na casa. Então assim, quando se diz que eles não presenciaram nada, não é verdade, porque Monique escreveu na carta que também já tinha conversado com os pais sobre certas coisas que aconteciam de natureza mais absurdas e abusivas com ela, com a mãe. Então, assim, são coisas que não batem, entende? Situações que não se conversam. Então, ela vai e tem esse diálogo de eu preciso estar sempre, né? A minha mãe precisa estar sempre aqui fazendo uma intermediação aí, fazendo um meio de campo, enquanto Jairo se comporta como um verdadeiro príncipe. E isso não é coerente, tá? Não é coerente. Porque quando ela vira as costas, o que acontece é, na verdade, que Jairo começa a atacar essa pessoa, começa a atacar uma pessoa de 4 anos. Então, quando você começa a olhar friamente essa situação, você percebe o seguinte, era uma mania, porque isso já tinha acontecido com as outras namoradas, com os filhos das outras namoradas, então não era a primeira vez. Eu vou com calma, porque eu não quero me empolgar e atropelar, mas a questão é o seguinte, é muito difícil saber o que se passava na cabeça dele, mas de alguma forma, eu acho que ele queria a Monique, porque no fundo ele queria tudo. Eu acho que por ter tido sempre tudo, eu acho que talvez ele tivesse ganhado gosto por isso. Uma parte que a gente não pode deixar de falar, e isso porque inclusive vai ser uma figura presente durante o depoimento, é Coronel Jairo foi investigado por uma operação policial chamada Furna da Onça. Era uma operação policial ligada a carros e venda deles de forma, enfim, todo um processo, um rolo que a gente sabe que é uma coisa ilegal. Teve também algumas coisas ligadas a Lava Jato, algumas coisas ligadas a vários outros, né? Uma tal de cadeia velha. Então tinham muitas pessoas envolvidas nisso e muitas o que conhecemos como rachadinhas. Envolvendo muitos governos, envolvendo muitas pessoas. Então ele estava assim envolvido, né? Nessa parte aí do Furnas da Onça. Ele ficou preso 9 meses e o que se chegou à conclusão foi que quando esses processos, pelo menos é o que a autora coloca aqui, quando começam esses processos, né, em relação a ele, eles chegam à seguinte conclusão. Jairo sempre teve uma boa educação, porém ele não era um aluno brilhante. Não era um aluno brilhante, cresceu em meio a a muito samba, muitas coisas bacanas, muitas coisas legais, muitas situações de vida legal que o pai proporcionava, porém, essa parte mesmo de, obrigações, parece que ele gostava mais de tirar sarro dentro da sala de aula, diferente, por exemplo, de Monique, que era uma mulher extremamente inteligente. Eu tenho certeza que o Coronel Jairo, ele teria muito orgulho em ter a Monique como filha. Se ele pudesse trocar, talvez até o faria, porque ela seria talvez a filha perfeita para ele, do jeito que ele sempre quis. Forte, inteligente, determinada, e era uma coisa que infelizmente Jairinho não era. E essa pessoa aqui que a Paula Serra coloca no livro muito se investigou, muito se apontou, essas rachadinhas e essas coisas acabavam todas sendo investidas no quê? Nas campanhas de Jairinho. Jairinho se forma em medicina sem muito louvor, muito sinceramente, conhecemos isso como fazer a faculdade nas coxas. Ele teria tentado prestar vestibular a primeira vez, não conseguiu, voltou para o colégio, tentou ficar assistindo o 3º ano, teve que fazer cursinho, então a coisa não foi assim, ele não era um gênio não. E ele sim trabalhou em hospitais, porque isso é necessário para você se formar. Ele trabalhou em hospitais, atuou em alguns hospitais também por um tempo, até
que acabou se tornando um político. Irmã dele, tá? Ele tinha uma irmã também. Essa irmã, ela também ajudava muito nessa parte da organização das campanhas políticas, tanto do pai como também dele. E acabou também muitas vezes ali se colocando em situações ruins por causa de alguns comportamentos em que, né, Coronel Jairo foi colocado muitas vezes o nome de Jairinho e o comportamento de Jairo era sempre o mesmo. Resolvam. Eu não sei como vocês vão fazer, mas resolvam. Então, ele sempre, né, está por trás da ação. Isso é uma coisa muito interessante da parte de Jairo. Por quê? O pai, ele tinha uma ligação com o pai estranha até, porque um homem extremamente crescido ia para a penitenciária onde o pai estava, que nem dá para chamar de penitenciária, desculpa, mas é uma coisa muito tranquila, até porque era uma operação, né? Então, o que aconteceu foi que existiu até mesmo delação, tá? Delação premiada, enfim, na época da Lava Jato a coisa ficou feia ali. Então a questão é a seguinte, depois parece, tá, quando ele estava no tribunal, né, que ele foi dar o depoimento dele, o Coronel Jairo disse que tudo aquilo foi, na verdade, um grande engano. Eu não sei, porque eu não fui ver, né, isso aí, porque a história não é sobre ele. Por que eu tô falando sobre ele, então? Porque as pessoas tinham essa desconfiança que, na verdade, essas campanhas, elas eram para lavar este dinheiro. Então, o menino sai da universidade o menino Jairo sai da universidade para poder ir para a política e vai colocando ali um mandato atrás do outro, 5 mandatos consecutivos sem perder, então assim, muito forte mesmo ali na região. Pessoa conhecida por cuidar das crianças, por tentar, fazia muitos projetos, fazia muitas coisas bacanas e na boa era um bom vereador, viu? Inclusive tinha, né, já estava no momento que vai acontecer o que vai acontecer com ele já estava ganhando ali lugar ali, já estava ganhando um cargo até mesmo no Conselho de Ética, então tinha muita coisa ali acontecendo, na época acho que o prefeito era o Crivella, então tudo ali parecia que estava indo a favor de Jairo, ele estava com Monique, estavam se mudando para o Majestic, e é nesse momento que Monique muda, até mesmo a esteticista dela, ela não quer mais aquela esteticista, ela quer outra esteticista, retira uma tatuagem que ela tinha de Liniel, começa uma nova vida, onde nessa nova vida ela é a mulher de Jairo Souza Santos Júnior, um grande vereador. Ela encarna esse papel e começa a colocar, porque era mesmo um papel quase que milimetricamente definido. É muito visível e também foi dito, né, pelo próprio Jairo, que ele tem toque. Ele tomava alguns remédios para dormir e tal, e ele tem toque. Então você percebe que tudo dele é muito planejado, e você vê que isso é uma coisa meio inconsciente dele. Ele é um pouco gago também. Isso também atrapalhava muito ele dentro do trabalho dele, dentro, né, ali entre outros vereadores, na hora de discursar, ele preferia ficar mais na dele, porque ele não era bom, a oratória dele é muito ruim. E a gente percebe também durante o julgamento, é bem ruim, mas ele é um rapaz inteligente, centrado, fica ali. Se fosse diferente, não teria passado tanto tempo aí fazendo o que dizem que fez, porque afinal de contas ele ainda não foi condenado de nada, eles são pessoas que são investigadas, não estaria sendo investigado de algo assim. Quando ele está com o Monique, tudo isso começa a acontecer, as fotos começam a aparecer nos seus Instagrams, né, tanto de um quanto de outro, e as namoradas de Jairo começam a não gostar disso, então começa-se a receber ali algumas pessoas que tiram sarro da Monique, aí vira briga, Monique começa a tirar satisfação pelas, né, traições, ele ainda estaria tendo relacionamento com a menina Natasha, parece que teve ali um relacionamento de quase 6 anos com a menina Débora, que começou dentro do casamento dele e foi pra fora. Gente, ele morou vários anos com a primeira mulher dele, mãe dos filhos dele. Depois eles se separaram, voltaram, casaram. Ele acabou, né, em algum momento agredindo ela, foi na delegacia, fez exame de corpo de delito e quando chegou lá, constataram que existiu mesmo, né, o que ela estava falando, a dada agressão. E quando chegou às vias de fato, ela foi lá e retirou a queixa e voltou para ficar com ele. Então, é muito tempo ali, né, sob supervisão. E independente de estar com ele ou não, a vida dela não muda em questões financeiras. Então, nenhuma dessas pessoas tinham coisas muito diferentes, tá? Todas elas tinham vidas muito boas, mas elas pagavam muito caro por isso. O pagamento era o silêncio. O pagamento era a tolerância. O pagamento era aguentar as excentricidades, até então eram só excentricidades de Jairo. Até que um dia o menino chega e fala o seguinte: olha, eu recebi uma banda de tio Jairo, daqui a pouco estou mancando. E também existiram as conversas de WhatsApp
entre a babá Tainá e também Monique Medeiros. Então, dentro dessas mensagens de telefone, onde Monique esteve no salão 24 dias antes do ocorrido, tá, do dia 8 de março, a babá avisa que tem algo acontecendo dentro do quarto e vai relatando isso pouco a pouco para ela, que vai dizendo, coitado do meu filho. E as duas ali acabam até chegando a um consenso de que precisariam colocar câmeras de segurança, tá, no local para ver o que Jairo estava fazendo. Ela começa a ficar muito irritada, ela diz, ele me paga, e ela estava fazendo o cabelo nessa hora. Então, ela diz para que Tainá leve o menino para a brinquedoteca, se ele não quer ir ao shopping, ele diz que não, inclusive ele só quer ficar agarrado no colo dela. E aí tudo isso vai se passar, ela vai começar a procurar, eram coisas muito desconexas. Por exemplo, acontecia isso, ela ia lá e procurava um curso de culinária prática, um curso de algum idioma prático, enquanto estava aquilo acontecendo dentro da casa dela. Eu acho que foi, sei lá, um momento muito estranho aí na vida dela, mas enfim. E ele estava sempre, né, se defendendo da melhor forma possível, até que um dia ela rompe com ele, com o Jairo, diz que não quer viver no meio de uma situação turbulenta. Depois os dois voltam e o menino no meio disso, tá? No meio disso, e aí de 15 em 15 dias fica com o pai. A gente sabe também que no meio de tudo isso sempre tem quando não dá para pegar, quando não leva no dia certo. Então ela ficou ali com a responsabilidade do menino, era, né, a guardiã legal do menino, e o menino também ingressa os seus últimos 20 dias ali na escola, numa escola extremamente cara que tinha no lugar, que claro, obviamente, era uma escola que todo mundo ficou muito feliz que o menino entrou, mas que não daria para, né, os pais custearem tudo isso. Então, provavelmente era Jairo quem custeava. E o menino foi para a escola. Só que devido ao que aconteceu, né, tava tudo durante aí, muitos lugares em lockdown, etc., ele só faz 20 dias, né, de aula e depois já tem que fazer aula semipresencial. E a professora já dizia que ele era um aluno muito amuado. E um dia ele fez um desenho onde ele tinha colocado, né, a Monique no céu, e ele dizia, se a mamãe foi pro céu, eu posso ficar com o vovô e com a vovó. Então ele deixava muito claro, tanto para psicólogos, como para professores, como para todo mundo, que ele não era feliz com o Jairo. E o Jairo sabia disso. O Jairo sabia, porque depois vão ter mensagens que ele vai dizer pro menino, olha, você atrapalha a vida da sua mãe. Você fica feliz em ver a sua mãe triste, e ele não conseguia entender o que estava acontecendo, porque ele tinha 4 anos de idade. E em nenhum momento, dentro de todas as coisas que ainda vão acontecer, isso é só 1/3 da história, a babá entrou em contato com o pai dessa criança e disse, olha, eu estou presenciando diversas situações e algo ruim pode acontecer. Infelizmente, ela achou que poderia cuidar de tudo isso com a Monique, mas não deu certo, tá? No dia 6, o que vai acontecer é que Liniel vai buscar o garoto no prédio Majestic, então o pai busca o filho para passar o final de semana com o filho. Teria passado o final de semana com o menino e os dois teriam se divertido muito. São as últimas imagens do menino se divertindo. E o menino já estava numa situação que ela já tinha relatado, inclusive, para, né, a prima, que também era pediatra, que ele ficava nervoso, agitado e vomitava. Teve a situação da banda. O menino disse que o Jairinho dava abraço forte e ele não gostou daquilo. Então ele falou pro Jairo que não desse nenhum tipo de abraço no filho dele. Então ele tirou essa satisfação. Depois veio toda essa questão da escola, ele teria que ir no dia seguinte no presencial, então ele é entregue, tá, para Monique Medeiros, né, depois das 7 da noite, entre 7 e 7:30 da noite. O pequeno Henry é entregue para sua mãe, que desce, né, para pegá-lo ali na portaria, pega o garoto chora muito, chora, não quer ir embora, e aí o pai relata isso tudo, que conversa com ele e fala, amanhã você vai para a escola e você precisa ficar com a sua mãe. Então, mesmo ali não sendo uma situação muito legal, ele percebe que o menino tá passando mal, o menino vomitou, não queria ir de jeito nenhum, tava muito nervoso. Então
A mãe tentou acalmá-lo, levou a uma padaria, depois os dois teriam sentado num meio-fio, teriam conversado, o menino teria, né, se acalmado. Jairo percebe a demora e faz o quê? Desce para ver o que está acontecendo, sobe com todo mundo, ele vem no colo da Monique, amuadinho. E a próxima imagem que as câmeras de segurança vão mostrar é do menino sendo levado por Monique, até com todo mundo aparentemente calmo dentro do elevador. Só que esse menino não voltaria, tá? Ele estava como se fosse dormindo em um sono extremamente profundo e desse sono ele não acordaria mais. E era justamente para o Barrador que eles estavam levando o Henry, porque segundo o que eles disseram no hospital, eles escutaram um barulho à noite, perceberam que o menino estava caído, né? Caído da sua cama e que estava com as extremidades frias, assim, né? O pé e as mãos frias, então eles decidiram levá-lo porque não sabiam o que estava acontecendo e que ele estaria com a boca aberta, tendo dificuldades de respirar. Isso vai ser um marco mesmo, um marco de como tudo acontece, né, com o Henry e sobre Henry e daí para frente a luta por Henry. Então é extremamente importante, assim como essa introdução é importante, porque agora a gente sabe com quem a gente está lidando. Quem são essas pessoas? Quais eram as máscaras sociais que essas pessoas usavam para a gente poder entender e poder levar a fundo tudo o que acontece dentro desse caso. E é justamente isso que eu vou fazer no próximo vídeo. Ativem o sininho, fiquem ligados. Eu posso colocar esse vídeo a qualquer momento, assim que ele estiver preparadinho, eu já posto para vocês, tá bom? Então essa parte do vídeo fica por aqui e nós nos vemos no próximo episódio dessa história. Um beijo para vocês.